tarde a todos. São 14h11 do dia 1º de julho de 2024 e a gente está reunido para uma palestra aqui, um evento feito em parceria pelo projeto, produzido em parceria pelo projeto EMAR, Educação Matemática Antirracista, aqui da UF, junto com o projeto Eventos do Programa da Licença. E aí quero agradecer muito a todos os presentes, em particular ao Fábio Borges Rosário e também ao Fábio Vinícius, que está como mediador do evento, e aí passo a palavra, então, para o Fábio Vinícius para apresentar o nosso palestrante hoje e dar início à palestra. Bom, então, pessoal, boa tarde. Desde já agradecendo mais uma vez o espaço que nós temos aqui, né? Só eu aqui já estou participando do segundo evento dentro do EMAR, sempre muito gratificante. E hoje nós temos aí a apresentação do Fábio Borges Rosário. Né? Quem é o Fábio Borges Rosário? Vou começar aqui do doutorado dele. Né? Ele é recém-doutor, né? E eu posso dizer que é o doutor em maiúsculo, porque eu estava presente na defesa, em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, onde ele participou do programa de pós-graduação em filosofia, defendendo a tese em Butu, Descolonização da Colonialidade e Deconstrução do Ensino de Filosofia. Ele também participa, né, de um laboratório, né, de pesquisa coletiva, de estudos libertários, mestre em filosofia, né, pelo Cefet, onde ele trabalhou, né, em cima o trabalho dele foi em cima da desconstrução do ensino de filosofia e a legislação antirracista. Né? Então, a gente entende, né, que pelo doutorado dele e pelo mestrado dele, nós estamos aqui, né, com a pessoa certa para tratar esse assunto, né, junto com a gente. A especialização dele também foi envolvendo o ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras. Obrigada. Foi pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Né, uma coisa que eu estou observando aqui, já observei numa leitura anterior, né, que o Fábio, cada hora ele está no cantinho, né? Já passou pelo FRJ, já passou pelo Cefet, já passou pelo IFE, né? Fez a licenciatura dele e bacharelado em filosofia pela UERJ, né? Participou da Universidade das Periferias, né? O Instituto Maria e João Aleixo, é professor da Secretaria de Estado de Educação, né, do Rio de Janeiro, né, onde ele é professor da área de filosofia com ênfase em ensino de história da filosofia, né, pegando aí o viés da filosofia africana, americana, asiática, europeia e também oceânica, e também está envolvido com trabalho envolvendo ética, estética e política. Isso tudo no Colégio Estadual Macedo Soares, né, que fica no município de Niterói. E também é professor do Cefet, né, o 415, que é como nós conhecemos, né, da região, que é o Colégio Miguel de Cervantes, né, e do Seja de Itaboraí. É pesquisador da filosofia africana, filosofia francesa, americana e assim por diante. Então, Fábio, é com muita honra que nós recebemos você, né, na condição de palestrante, na condição de amigo que está sendo recebido por esse grupo, né, e vou repetir, né, o título do trabalho de hoje é Ubuntu, a descolonização e a desconstrução da escrita. Agora é contigo, meu amigo, fique à vontade, qualquer coisa é só falar com a gente. Tá bom. Então, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Acho que toda oportunidade de refletir sobre novas possibilidades de pensar o nosso país e o mundo é importante, né? Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, um por falar e outro por estar num ambiente que não é o meu ambiente de origem, né? Já como o Fábio falou, meu ambiente de origem é a filosofia,
Então, é sempre desafiador conversar com pessoas de outras áreas e estimulador também ao saber que as outras áreas do conhecimento no país também estão preocupadas com novas formas de pensar e de existir no mundo, né? Então, agradecer essa oportunidade, essa possibilidade. Fábio, quando falou comigo, ele me propôs uma conversa, né? E uma conversa a partir do que eu tenho pensado e tenho escrito nesse período recente. E um pouco da minha preocupação, ou talvez a minha preocupação central, é com o ensino, né? Então, se observaram, o Fábio ele repetiu várias vezes a minha preocupação com o livro didático, a minha preocupação com a sala de aula, né? E a tese em especial é um pouco essa tentativa, na dissertação já um pouco, mas a tese com um pouco mais de tranquilidade, é uma tentativa de pensar novas possibilidades de ensinar filosofia. Talvez essa é a dúvida, né, que está me acompanhando, e a minha hipótese, ou pelo menos o que eu tento pensar como hipótese, é que reconhecer a dignidade das outras pessoas, reconhecer a dignidade de cada aluno é fundamental para eu conseguir me pensar enquanto professor. E aí, por isso que eu me aproximei desse conceito que eu quero pensar como um quase conceito Ubuntu, né? O quase conceito porque nós que estamos escrevendo desde o Brasil, né, desde esse país que é ameríndio, que é africano, mas que também é europeu, né, que tem várias heranças, né, mas me parece que tem uma herança que ela acaba, às vezes, nos forçando a escrever da mesma forma, que é a nossa herança europeia. E a herança europeia, no campo da filosofia, ela diz o seguinte: olha, o conceito ele aparece quando eu digo que X é Y, né? Então é uma coisa muito fechada, né? Então eu posso chegar aqui e dizer: olha, o Descartes diz que, o Kant diz que, né? Então, ao pensar o Ubuntu como um quase conceito, já é uma tentativa de escrever sobre o Ubuntu, mas numa outra perspectiva, que é a perspectiva de não fechar o conceito, mas de deixá-lo aberto, né? Aberto para todos esses ruídos que vão chegando, né? E chegam da onde? Da sala de aula, né? Ou seja, cada vez que eu estou numa sala e que o aluno propõe uma pergunta diferente, né? E é interessante do ensino médio que o aluno ele acha que nenhuma pergunta é importante, né? E aí eu digo para eles: toda pergunta é importante. E aí alguns falam assim: mas por que? Eu falo: porque você está me forçando a pensar na resposta, né? Então, por mais que você pense que a sua pergunta não vai me provocar, ela me provoca, né? Então, tô tentando pensar o Ubuntu nessa direção. Quer dizer, o fazer filosófico é algo que ainda que tenha a repetição, né? Por que a repetição? Porque eu sei que eu vou chegar na sala de aula para falar sobre dignidade humana, eu sei que eu vou chegar na sala de aula para falar sobre o Achille Mbembe, sobre a Sueli Carne, eu sei sobre o que eu vou falar. Mas não é do campo da repetição, porque todo instante tem que estar atento a esse aluno que vai entender e o aluno que não está entendendo. E talvez o que não está entendendo é o mais importante, porque é para ele que eu vou ter que me esforçar para fazer a tradução, né? Para pensar o seguinte: como que, desse lugar de professor de filosofia, eu construo um diálogo com esse aluno que ainda não conhece a palavra Ubuntu, para esse aluno que ainda não leu o texto da Bell Hooks, né? Então, a tese é um pouco essa preocupação, né, dessa caminhada de não encerrar o texto, né? Eu procurei encerrar os itens, né, sempre com a palavra entrecerrar, né?
E, num primeiro olhar, para quem lê textos filosóficos, né, sempre percebe que o filósofo ele repete muitas palavras, né? No caso, não era uma questão de repetição da palavra, mas uma tentativa de me autoprovocar para lembrar o tempo inteiro que a tese não estava se encerrando, mas que eu estava terminando o texto naquele momento, porque tinha um prazo, né? Um prazo que é o prazo da escrita de qualquer trabalho acadêmico, mas que o que estava sendo pensado em cada item de alguma forma precisa motivar as minhas escritas futuras, né? Então, também penso que o fazer pedagógico, estar na sala de aula, é esse entrecerramento, né? Um exemplo, só porque eu acho que como é um diálogo, eu queria ouvi-los, na semana passada, enfim, a semana de recuperação, né? Então, os alunos querem saber a nota. Aí, quando terminou, um falou assim, professor, semana que vem tem conselho, então não tem mais aula. Eu falei assim, não tem, porque o conselho é terça, quarta e quinta, né? Ou seja, tem aula segunda, tem aula sexta. O que nós faremos? Eu falei assim, vamos ler um texto. Aí peguei uma página do texto ali, ó, é esse texto que nós leremos. Ah, mas vai ter exercício? Eu falei assim, não, não tem exercício. Vocês estão indo para as férias, então vamos experimentar algo novo. Vocês vão ler o texto e na semana que vem vocês vão fazer uma performance sobre o texto. Eu vou saber se vocês leram, que vocês têm que me dizer o que está no texto, mas sem usar as palavras do texto. Vocês têm que encontrar uma música, um filme, algo do cotidiano que fale sobre o texto que eu estou passando. Não por coincidência, é um texto de filosofia africana, né? Não, né? Não, enfim, não foi à toa, né, a escolha do texto, né? Mas o que eu tenho pensado nesses dias é essa tentativa, né? Essa tentativa de buscar sempre a iterabilidade, né? De estar, de alguma forma, tentando ouvir que numa semana anterior, né, ao recesso de julho, esse aluno ele quer ir para a escola porque ele não quer ficar com a falta, mas ele também não quer aquela aula tradicional. Então, vamos ver o que é possível fazer. Agora, sem fugir daquilo que é a nossa expectativa, que é a leitura, né? Que é a escuta do outro, que é pensar uma educação de qualidade, independente se eu estou em Itaboraí ou se eu estou em Niterói, no Macedo Soares. Então, o Fábio pediu para falar brevemente do percurso. A minha ação, né, hoje, no campo da pesquisa, é tentar escrever sobre essas experiências, né? Nem sempre dizendo que são experiências. Às vezes eu começo a falar e depois digo, porque isso é porque um aluno falou, isso é porque eu ouvi tal dia, mas é essa expectativa de que a escola pública ou na escola pública esse aluno ele possa experimentar, né, ao longo dos 3 anos do ensino médio, que pensamento não está dissociado da fala, não está dissociado da escuta, e que não há uma distinção radical entre teoria e prática, mas que toda teoria resulta de uma prática e toda prática resulta de uma teoria e que nós aprendemos juntos e juntas. Acho que é isso. Ô, Fábio, você tem assim um tempo bem elástico, entendeu? Em relação à nossa programação aqui, meu amigo. Você pode continuar. Nós queremos assim que você faça um compacto do seu trabalho. Então entendeu? posso ir? Então tá bom. Então, quando quiser compacto do seu trabalho, a sua trajetória. trajetória. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a questão que envolve a sua trajetória, que envolve a sua trajetória como aluno, como professor e como também acadêmico. Porque o que a gente entende, né, e a gente busca também, né, como que nós, dentro do nosso grupo, a gente pode construir uma possibilidade dentro desse trabalho, né, que você tem feito e você tem estudado e tem defendido, entendeu? Sobre uma construção paralela, entendeu? Entre aquilo que você faz e aquilo
né, que a gente está construindo aqui no nosso processo. Só que, evidentemente, hoje você faz isso dentro do campo da filosofia, dentro do campo da história, né? E a gente não, hoje a gente precisa, né, entender, fazer uma imersão em relação àquilo que você construiu, para a gente construir esse universo paralelo dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto. Entendeu? Tá bom. Por isso que o tempo que você tem aqui, ele vai até as suas 16 horas, meu amigo. Entendeu? Ele vai até as suas 16 horas. Você assim, foi convidado para você chegar e conversar e fazer uma apresentação de tudo que você construiu, de tudo que você observou, entendeu? Por quê? Porque a gente entende, né? Porque, no mínimo, se a gente começar a fazer as contas do doutorado, da especialização, do mestrado e tudo mais experiência em sala de aula, entendeu? É a sua voz que a gente precisa ouvir hoje aqui. E aí, a gente depois, né, nos nossos momentos, aí depois que nós vamos construindo, entendeu? Aquilo que a gente absorveu, entendeu? Para poder avançar, entendeu? Tá bom. Você levantou a mão aqui, Fábio. Uhum. Não, já que o Fábio fez aí uma pausa, né? Aí eu resolvi fazer um questionamento, aí uma pergunta, né? Uhum. Que eu estou achando muito interessante, estou muito curiosa, como falou o Fábio Vinícius também, para conhecer um pouco mais desse trabalho, dessa questão em particular da descolonização, da escrita, né? E você falou um termo agora há pouco, que é a questão da performance, né? E me fez lembrar muito da Leda Maria Martins. Ela tem o termo oralitura, né? Uhum. Que ela vai colocar como exatamente uma questão de performance, não é assim? Porque e esse é um problema que eu acredito que uma questão que pegue para vocês na área de filosofia, mas pega muito para a gente também na área da matemática, que é o fato de que a exigência de uma certa forma de escrita, que tradicionalmente é europeia, acaba não apenas restringindo, como inibindo também a participação dos estudantes, muitas vezes, né? E é uma forma de limitar o que cabe como saber, é uma limitação que vai afetar também um lado epistemológico ali do que está sendo considerado. E considerando que você tem muitos saberes de culturas e povos que não estavam registrados oralmente, por escrito, né, que eram muito transmitidos na oralidade. A oralidade é também uma forma de constituição de saberes e de transmissão e tudo. Então, eu acho que a gente é um ponto muito importante esse que você toca, e por isso queria conhecer mais do seu trabalho também, que é ampliar essas possibilidades de comunicação dentro de um ambiente acadêmico, dentro da escola, né? Tirar o monopólio da escrita com relação às formas de interação. Então, era essa a minha questão. Uhum. Não, interessante. Então, vamos lá. Enfim, então vem dessa tradição filosófica, né? E sempre com incômodo, né? Que é como, dentro da filosofia, pensar, né, com o rigor que a academia reconheça, mas tentando o tempo inteiro demonstrar que eu não estou contente com esse rigor, né? Então, é sempre esse descontentamento que eu acho que é importante demonstrar. Nesse sentido, na dissertação, eu tinha que apresentar um material didático, né? E aí, um homem da filosofia, acostumado com o livro, eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí eu pensei no passatempo filosófico, né? Fazer um passatempo. E aí eu fui experimentar com os alunos o passatempo filosófico, né? E aí a primeira pergunta que eles me fizeram foi o seguinte: como que o senhor vai corrigir? Que essa preocupação, eu vou errar? Aí eu falei assim, não tem erro. Passatempo você só faz. Mas, professor, e se eu marcar tudo errado, o senhor vai me dar 0? Eu falei assim, não. Porque o que eu estou tentando saber aqui é se você consegue resolver alguma coisa sem a preocupação com a nota. Você já tem 2, né? Então, a minha ideia da performance apareceu muito durante a dissertação de mestrado, né? Aquela velha preocupação de como avaliar, mas que o aluno não fique com o peso da avaliação,
E aí foi quando comecei a pensar outras coisas. Naquele momento eu pensei a performance, depois eu pensei uma coisa que eu gosto muito hoje, que é os alunos cantarem. Então eu escolho um tema, né, e aí os temas variam, vai do tema mais complexo ao tema mais simples do ponto de vista de um adolescente, e eles têm que cantar. Né? E aí sempre volta a mesma questão, mas como o senhor vai corrigir? O que eu vou corrigir é o seu corpo. Mas, professor, o meu corpo é você sair do lugar, é você se movimentar, entendeu? Bem, isso é filosofia? Eu acho que é. E por que eu acho que é filosofia? Né? Tem uma coisa no Descartes, né? Que o Descartes diz o seguinte: olha, eu só escrevi o discurso do método porque eu discordava de todos os meus professores. Aí eu resolvi escrever para as mulheres, resolvi escrever para quem não fala latim, por isso eu escrevi em francês. Quando o discurso foi ser publicado, né? Aí o editor falou: não pode ter esse parágrafo aqui sobre mulheres, né? E nem você pode dizer que está escrevendo para quem não lê latim. Aí isso saiu do discurso. Né? E ficou dentro das conversas filosóficas, né? É a tradição oral sobre o Descartes. Né? Se nós pegarmos lá a filosofia grega, tem várias tradições orais. Ou seja, histórias que são contadas há 2000 anos. Né? Que as pessoas, inclusive, se orgulham dessas histórias. Mas você não pode escrever sobre. Né? Tem uma sobre o Kant, né, que diz o seguinte: olha, o Kant passava todos os dias no mesmo horário. Então as pessoas não olhavam o relógio. Quando o Kant passava, não sabia, olha, é tal hora. Quando o Kant é tal hora. Ou seja, o Ocidente ele é cheio de histórias, né? Que o Ocidente se orgulha dessas histórias e conta o tempo inteiro. Mas nós não podemos escrever sobre elas. Então, a performance, talvez, o que eu estou pensando, é essa tentativa de dizer para o aluno o seguinte: olha, essa música que você ouve, ela é extremamente filosófica. Qual é o problema? É que eu falo sobre essa música te citando os filósofos e as filósofas. E você só experimenta a música. Por isso que na minha aula eu quero que você experimente. O que eu vou avaliar? A sua experiência. E aí tem grupos, né, quem canta, né? Quem canta tem uma facilidade imensa, né? Aí quando termina eu digo assim: parabéns ao grupo tal que cantou, não sei o quê. Aí aquele grupo tímido eu digo: mas o parabéns especial vai para o grupo tal. E eles ficam olhando. Eu digo: não, porque olha só, você canta, mas você percebeu o esforço que é cantar? Eu digo: pois eu não sei cantar. Eu sei imitar, né? Eu vou lá, finjo quando estou em casa, uma música ou outra. Então, pensar as experiências é um pouco nesse sentido. E aí surge, e onde entra a escuta, né, do que não está na sala de aula, surgem as mais diferentes tipos de cantiga. Teve um grupo que virou para mim e falou assim: eu quero cantar uma música de igreja. Eu falei assim: pode, é música, não é? Aí cantou a música de igreja. Aí o outro grupo falou assim: Fábio, nós vamos cantar um ponto de Zé Pilintra, pode? Eu falei assim: pode. Aqui não tem restrição sobre o que canta. A única restrição aqui é você entender que a música tem que falar, se não me falha a memória, era ética na época. A música tem que falar sobre ética. Aí eles ficaram me olhando. Aí os grupos apresentaram, cada um cantou a sua música. E eu sempre faço a avaliação, né? E eu disse o seguinte: olha, vocês estão de parabéns. Porque vocês conseguiram perceber que o terreiro fala de ética o tempo inteiro. Vocês conseguiram perceber que na igreja se fala de ética o tempo inteiro. E que eu aqui falo de ética a partir da Bell Hooks. Né? Nesse período nós estávamos lendo um texto da Bell, né, sobre ética, porque, e aí é uma outra coisa também no meu trabalho que eu acho importante, que é não apenas colher filósofos de diferentes continentes, o Fábio falou isso, eu estou sempre procurando, tem que ter um texto da Europa, um texto da América, um texto da África, um texto da Oceania. Oceania é sempre mais difícil, né?
porque está mais distante, então a tradução, né, demora um pouco mais. Mesmo os filósofos de língua inglesa da Austrália demoram a chegar aqui. Acho que sim, isso é muito interessante, né, como que a tradução, né, ainda tem essas barreiras, né, geoespaciais, e não só de filosofia. Tem que ter quem não está na filosofia, para que o estudante perceba que a filosofia ela não se realiza sozinha, que talvez é o grande desafio, né? Quando falo para eles, olha, o Descartes, eles associam ao plano cartesiano, né? Mas quando eu falo sobre o Einstein, por exemplo, eles dizem o seguinte, não, o Einstein nunca escreveu nada que não é de física. Aí eu falo para eles, não, o Einstein escreveu alguns textos sobre ética, sobre política, sobre a paz, sobre a guerra. Ele escreve, nenhum físico está, né, isolado do mundo, ele também está acompanhando as relações, que é o que eu digo para eles, que é o estar na encruzilhada entre a filosofia e as outras áreas do conhecimento. Tá? Então, o meu fazer, Fábio, eu acho que é essa busca, né, por estar atento que, quando eu estou falando de Ubuntu, né, de dignidade da pessoa humana, eu estou falando de uma igreja, né, que está formando um adolescente para o mundo, uma igreja que, se ela está mais distante do que nós chamamos de metrópole, de centro, ela é frequentada por pessoas com menos instrução, ou seja, que confiou na escola, ou confiou à escola, o papel, né, de ajudar o filho dele a ter alguma instrução. Então, primeiro ponto. Então, há uma confiança da família comigo, né, enquanto o educador. E que eu preciso que essa criança perceba que a filosofia não vai tirá-la do seu conforto familiar, não vai tirá-la do seu pertencimento religioso, mas que a filosofia vai provocá-la sobre o seu pertencimento religioso. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo para ele, olha, você pode cantar uma música de igreja, eu estou dizendo para ele, mas essa música de igreja tem que falar sobre ética. Quer dizer, não é ele chegar e ele não pode, é ele perceber que ali não é um ambiente de conversão. Ele não está ali para converter os amiguinhos, mas ele está ali para perceber que é um diálogo histórico entre a igreja e a filosofia. E que esse diálogo passa por diferentes perspectivas ou caminhos. Eu falo para ele por diferentes encruzilhadas. Uma encruzilhada que é aquela que vai dizer que a filosofia e a religião têm que estar separadas e que não podem dialogar, porque a fé é superior. Uma outra encruzilhada que vai dizer para ele, olha, a fé e a filosofia podem dialogar, mas a fé continua superior. E uma outra que vai dizer, olha, a filosofia é superior a tudo, então esqueça a fé. Né? E de tentar fazer com que esse aluno perceba que a escolha é dele, que ele tem que escolher o caminho, que ele não será o mesmo quando ele voltar para casa, mas que ao escolher o caminho, ele tem que perceber que o caminho que ele está escolhendo não é o caminho que o Fábio disse para ele, mas é o caminho que ele descobriu com as leituras que eu estou levando para a escola. Né? Então, sempre essa atenção. Né? Uma jovem viu uma foto minha num terreiro e aí veio muito preocupada, né? Professor, o senhor vai a terreiro? Eu falei assim, vou. Eu vou onde for convidado. Eu vou ao terreiro, eu vou à igreja, eu vou no Santo Daime, onde for convidado eu vou. Aí ela, mas por quê? Eu falei assim, porque o local onde eu vou é onde eu sou bem acolhido. Aí fomos conversar sobre acolhida incondicional. E aí passou um tempo, e aí ela postou que estava num terreiro, né? E aí eu não falei nada. Eu vi a postagem, mas não falei nada. Aí cheguei na escola, passou meia hora, passou uma hora mais ou menos, quase terminando a aula, ela veio e falou assim, professor, eu fui no terreiro. Aí eu falei assim, legal, como você sentiu? Professor, é muito diferente, eu não entendi nada que aconteceu.
Eu falei assim, é bom. Se você não entendeu nada, significa que você tem algumas certezas sobre o que é uma liturgia, né? E você notou que aquela liturgia é diferente. Então você foi aberta, né, para ver a diferença. Agora que você não entendeu, vamos conversar. Lá tinha uma introdução, você percebeu? Eles começaram a cantar para chamar os espíritos. Isso é introdução. Depois os espíritos chegaram, falaram, dançaram, seja lá o que eles fizeram. Isso é o desenvolvimento. Depois eles se despediram. Isso é a conclusão. Isso que eles fizeram lá é o que nós fazemos aqui na aula, chamado e que eu chamo de dissertação. Só que aqui você faz de forma escrita, lá eles fizeram de forma cantada e dançada. Na igreja também se faz de forma cantada, dançada, enfim, dependendo da igreja. Então, o diálogo que eu tenho procurado fazer é esse diálogo de tentar mostrar que a escola tem uma estrutura formal, que essa estrutura ela está presente no dia a dia, mas que ela aparece no dia a dia de formas diferentes, né? O que essa diferença ela pode nos separar, né? Ela pode nos distanciar. Quando eu olho para a matemática, por exemplo, digo, a matemática é muito difícil, é muito complexa e você nunca entenderá. Depois, quando eu digo isso, eu estou dizendo para você, ó, você não vai aprender. Ou eu posso dizer o seguinte, olha, a matemática é complexa, mas nós podemos aprender juntos. A filosofia é complexa, mas nós podemos aprender juntos. Então, esse é um gesto, né, que é um pouco do que eu venho pensando desde a dissertação especial. E a desconstrução da escrita, né, ela apareceu com muito mais força agora na tese. E por que com mais força na tese? Porque entre o final da dissertação e o início do mestrado, eu participei de uma pesquisa, né, lá na Uniperiferia, no Instituto Maria João Aleixo. E o que era a pesquisa? Era reunir pessoas pretas, homens, mulheres, cis, trans, enfim, que trabalhassem na escola pública para pensar o seguinte, a potência da escola. Né? Então, a proposta era essa, você tinha que apresentar, né, uma pesquisa falando que a escola pública tem uma potência e que muitas vezes essa potência não é reconhecida. Ela é vista, não reconhecida. Era a tônica. E essa pesquisa foi feita em escolas no Rio, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, e depois teve desdobramentos aqui no Rio de Janeiro. E conhecer a Maré, para mim, foi muito interessante, né? Porque apesar de ter nascido, crescido na São Gonçalo, crescido em Niterói, sempre nesse diálogo, né? Niterói, São Gonçalo, depois Niterói, Rio, mas eu não conhecia a Maré, né? Eu não conhecia o interior da Maré. Eu conhecia a Maré de passar ali, né? De passar pela Brasil, de passar pela Linha Vermelha. Um grande amigo de graduação que morava na Maré, o Fábio, a Jennifer, e sempre as histórias, mas não ter ido na Maré. E aí eu fui na Maré, enfim, participei de formações, caminhamos pela Maré, uma experiência muito interessante. E veio o desafio final, que era levar os alunos, já que a pesquisa era com os alunos, levar os alunos na Maré. E aí vamos convencer a escola, em primeiro lugar, né? Convencer a escola. O fato de ter uma direção parceira, né, não significa que a gente tem que ter argumento, né? E aí o argumento é, ó, a Maré é um lugar que não é perigoso. E aí, na época, era o Roberto falou assim, mas como assim, Fábio, não é perigoso? Eu falei assim, porque onde vai ter o evento, o Balcão da Maré, o Bela Maré, tem um DPO próximo. Então, se algum pai, Roberto, te perguntar, você vai dar essa localização para os pais. Olha, é perto do DPO, porque os pais se acalmam, né? Enfim, aí vamos convencer agora os alunos. E os alunos queriam ir, independente de onde fosse, né? E aí eu falei para eles, olha, nós vamos na Maré, o Bela Maré, e aí mostra, ó, tá entre
duas comunidades, porque nós falamos Maré, mas ali são várias comunidades, né? Uma só, enfim. E aí os alunos foram empolgadíssimos, né? E o Bela Maré é um galpão muito bonito, né? E os alunos foram, participaram, e tinha uma questão que era um momento dos alunos falarem, né? Esse momento. E vamos parar para escolher quem fala. E aí, lógico que tem os menos tímidos, e aí falaram os alunos de várias escolas, compartilharam as coisas. E aquele momento, para mim, ficou na minha memória o seguinte: esses alunos estão falando, tem o livro aí com o relato dos alunos, tudo isso é muito legal, mas nós sempre estamos escrevendo dentro do padrão, né? Estamos sempre escrevendo da mesma forma. Agora é o relato do aluno, agora é não sei o que, agora não sei o que lá. E aí conversei com o Rafael e o Marcelo, meus orientadores, e falei o seguinte: olha, eu quero fazer um exercício de ter alguma coisa na tese que fuja a uma tese de filosofia. Eu não sei o que é ainda, mas eu quero fazer alguma coisa. E aí fui pensando, né? E aí uma coisa que eu lembrei foi o quê? Fotos. Filósofo não usa fotos, né? Então a minha tese tinha que ter foto. E aí fui pegar fotos, né? Já que eu estou falando da dignidade da pessoa humana, aí eu falei assim, eu vou para o site da ONU. Fui para o site da ONU, que eu nem sabia, eu não imaginava se tinha, mas eu falei assim, lá deve ter foto de alguma coisa. E aí eu descobri muita foto, né? E eu falei assim, não, a tese vai ter fotografias, né? O filósofo fala sobre fotografia sem inserir nenhuma foto no trabalho. Então vai ter filosofia, vai ter foto, mas eu não quero falar sobre as fotos. Aí, enfim, por conta da regra da BNT, tem que falar, né? Toda imagem você tem que falar sobre a imagem, né? Então, assim, sempre tem uma frase ou outra comentando, mas assim, não tem uma explicação conceitual para as imagens estarem ali. É nesse sentido que eu tentei fugir, né? Então, eu estou falando de fotografia, mas não tem nenhum texto dizendo o seguinte: olha, a filosofia da fotografia. E aí, uma pessoa que viu falou assim, mas por que as fotos? Eu falei assim, porque foto é importante. Foto é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, poesia. E durante a escrita, né, alguém me lembrou o seguinte: eu fui numa defesa de um amigo meu, e nessa defesa ele encerrou dizendo o seguinte: antes de ser filósofo, eu sou escritor. Porque nós não somos filósofos, né? Nós tentamos, né, pensar alguma coisa, enfim. E essa frase dele me chamou a atenção por um outro motivo. É porque algumas pessoas que fazem filosofia porque querem escrever sobre o mundo, né? Então ela já vem nesse processo de querer escrever. E antes da graduação eu escrevia poesia. E quando eu comecei a fazer filosofia, eu não escrevi mais. E eu lembrei disso, que eu não, assim, não tem nenhuma poesia de depois que eu comecei a fazer filosofia. Aí eu falei assim, gente, ele falou a verdade, nós esquecemos que tentamos ser escritores também. Aí pensei, por que não colocar minhas poesias na tese? Né? Se a tese é a minha escrita, a poesia também é a minha escrita. E aí, novamente, eu perguntei, aí falei assim, vou colocar poesias. Falei assim, pode colocar. Mas poesia de quem? Eu falei assim, as minhas. Vou colocar as minhas poesias, mas não vou sinalizar que são minhas, só vou colocar lá. Porque colocar como... enfim, agora esqueci o termo técnico, você não precisa colocar autoria se você não quiser. E eu falei assim, eu vou colocar a poesia lá como também uma provocação de quem lê ficar em dúvida, mas de quem é essa poesia, entendeu? Enfim, aí fui lá e coloquei as poesias também. E aí tem uma outra coisa, eu estou falando de África, estou falando enfim, né, de Oceania, e filósofo não lê mapa, né? Filósofo não entende nada de mapa, porque, né, filósofo só estuda França, Alemanha, né? Então não precisa de mapa. Já que eu estou falando de outros lugares, vou colocar mapa também. Aí coloquei mapas no texto, né? Enfim, então quando
estou falando de desconstrução da escrita, foi essa tentativa que eu fiz, né? Foi essa tentativa de incluir elementos numa tese que é de filosofia, uma tese que está falando de Ubuntu, né? De colocar outros elementos que conceitualmente eu justifico, né? Ah, porque tem fotografia, porque eu estou falando de pessoas, porque eu estou falando de tal evento, porque eu estou falando de tal evento. Mas que o motivo para estar ali não é esse. O motivo conceitual que está ali é de tentar lembrar o filósofo que ele também pode usar fotografia numa aula, né? E que a fotografia ela fala tanto quanto o texto, né? Então tem uma imagem, uma foto que é de um encontro que teve na ONU com as mulheres que na época eram presidentas ou primeiras ministras, né? Enfim. E aí tá Dilma, tá um monte de mulheres lá, né? Ou seja, isso é significativo, né? Porque em vários momentos no texto eu estou falando que tem que ouvir as mulheres, que eu estou aprendendo com as mulheres. Enfim, o mapa, por quê? Aí algumas provocações, né? Nós ainda dizemos América Latina, né? E eu gosto sempre de dizer para os meus alunos que América Latina é um termo confuso, quando nós temos metade dos Estados Unidos que não fala inglês, quando nós temos metade do Canadá que não fala inglês, mas que falam línguas latinas, quer dizer, que a América Latina, que só nós somos latinos, né? Mas, por outro lado, nós temos aqui o Suriname que fala holandês, quer dizer, eu gosto de brincar com eles, né? De onde vem essa definição? Né? Que essa definição não nos contempla, mas que nós aceitamos porque se nós não utilizarmos, parece que nós não fomos educados, né? Ou seja, você não aprendeu geografia, você está usando um termo, né? Enfim. E aí eu trouxe os mapas, inclusive, para questionar isso, né? Então, no meio, tem um mapa aí, eu coloco uma frase dizendo o seguinte: olha, é preciso desconstruir a ideia de comunidade econômica latino-americana, né, que é uma das comunidades que existem, internacionais que existem. Por que tem que desconstruir? Né? Aí eu pego e digo o seguinte: por quê? Você tem aqui o México, e o México ele é América do Norte. Mas para o FMI, ele é América Latina. Né? Olha só, tem um paradoxo, né? De onde nós estamos falando sobre o México? Do ponto... Enfim, então foi essas tentativas, né, que são tentativas, na minha opinião, ainda muito ingênuas, né, no sentido de não poder forçar mais, porque é uma tese, né, então não podia forçar mais, tinha um limite, mas de uma forma tentar disfarçar, sem disfarçar, porque eu estou dizendo que eu estou fazendo uma tese que não está respeitando, né, a maneira que a academia espera, mas sim, ao mesmo tempo, a academia poder dizer: olha, você está fazendo uma outra coisa. Né? Então, nessa margem, na margem do possível. Né? Uma outra coisa que eu procurei fazer foi escrever a tese toda no feminino, que talvez foi o que me deu mais trabalho. Né? Então, eu falo sempre em pessoas na tese. Então, não tem professor na tese. Tem professora o tempo inteiro. Não tem pesquisador na tese, tem pesquisadora. Não tem autor, tem autora. Nós somos viciados a escrever no masculino, né? Então, às vezes, eu ia escrevendo, aí eu parava assim: Fábio Borges, olha o que você fez. Aí tinha que voltar para corrigir o que eu tinha feito. Né? E que, para mim, foi uma experiência muito gratificante, né, ter feito isso. Porque se eu estou falando de dignidade da pessoa humana, né, se eu estou tentando pensar que o corpo não pode ser um critério de exclusão, né, mas que o corpo é de cada um e cada um vive seu corpo como quer, por que a minha escrita ainda tinha que estar lá no... Né, o filósofo Derrida, Então, eu procurei não fazer isso. Colocar sempre pessoa, né, tentar fugir. É ingênua no sentido de que ainda não contempla as possibilidades novas de linguagem. Eu sei que não contempla, né? Mas era possível naquele momento. Né? Eu acho que isso já é um gesto de
de desconstrução da escrita, tentar forçar. Porque quando a pessoa pega, ela olha, não, mas calma aí, ele não está escrevendo da maneira como nós, como a academia pensa que tem que ser escrito. Né? Então foi uma outra tentativa de pensar a pessoa, né, o tempo inteiro, de usar os nomes, né, não usar sobrenome. Isso quem me disse foi uma professora. Ela, numa conversa muito rápida, ela falou o seguinte: olha, nós estamos no processo pensando a descolonização, pensando a desconstrução, mas nós ainda citamos sobrenome, e sobrenome invisibiliza, silencia os corpos. E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, como então não silenciar? Eu pensei, vou colocar o nome, não tem jeito, então todo mundo aqui vai ter o primeiro nome, não tem jeito. E aí foi outra coisa que, para quem lê, que hora que eu olhava, né, o texto falava assim, alguém vai reclamar, vai dizer assim, mas porque você o tempo inteiro fala o nome todo da pessoa, não já está... Mas foi uma tentativa de pensar com essa professora que me trouxe esse incômodo. Quer dizer, eu estou escrevendo do lugar da filosofia que tem muito homem. Então, em geral, quem lê um texto de filosofia já pressupõe que só tem homens ali. E aí, por que a pessoa tem que ir lá na bibliografia para ver que é uma mulher? Então, eu também tentei sempre colocar os nomes. Né? Então, é Bell Hooks o tempo inteirinho. Né? Sueli Carneiro o tempo inteiro. Então, esse diálogo, né, também de tentar pensar que essa desconstrução tem que trazer os corpos, né, tem que trazer os corpos, de dizer que, enquanto um homem preto americano da margem, eu ainda preciso me descolonizar muito, e que a tese foi essa tentativa, né, essa tentativa de pensar junto, né, com a Beatriz Paul Preciado, de tentar pensar que os textos que eu estou lendo dela, que eu não posso dar conta desse texto, é uma outra coisa que eu tentei fazer o tempo inteiro. Então, eu não estou pensando o conceito de feminilidade. Não estou pensando esse conceito. Esse conceito a Bell Hooks pensou. Eu não estou pensando o conceito de matriarcado. Esse conceito as mulheres pretas estão pensando. Mas o que eu estou pensando é como que eu, homem preto, tenho que ouvir essas mulheres quando elas dizem o seguinte: olha, quando você pensa o matriarcado, você pensa o matriarcado ainda do lugar do homem. Você pensa esse matriarcado do lugar de um privilégio que é falso, né? Mas que a academia ainda diz que eu tenho, né? Porque a academia diz: olha, você pode fazer filosofia ainda porque você é homem, porque você não engravida, porque você, né, você não cuida de filho, você não... Então, fui pensando isso, quer dizer, então, se eu estou tentando pensar com essas mulheres, então eu tinha que escrever sobre parentalidade. Então, eu fui escrever sobre parentalidade. Então, quando pega lá o título, né? O título está lá que é sobre feminilidade. Mas é o que eu discuto é parentalidade. Eu vou discutir isso, quer dizer, eu estou aprendendo com as mulheres que homem engravida junto. Então, é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, né? Homem engravida... você homem engravida junto, né? Mas fui escrever sobre isso, quer dizer, eu preciso me desconstruir. Né? Quer dizer, não basta eu ler a Bell Hooks. Eu tenho que falar com ela, né? Com a Bell Hooks eu tenho que falar com a Ana Dulce, mas a partir deste lugar. De pensar que eu fui educado por uma pornografia, né? Porque a pornografia faz parte, nessa sociedade, pornografia comercial, da formação do homem, e que eu tenho que dizer que não tem que fazer parte. Porque essa pornografia comercial que nós temos educa o menino para pensar que o outro corpo não é importante, que o outro corpo deve ser desvalorizado, que a sexualidade não tem que ser saudável. Então, o que eu fui tentando fazer foi isso, quer dizer, pensar que toda a escrita, né, dessas mulheres, elas me afetam,
mas me afetam nesse lugar do homem que precisa acolher, mas ao acolher ser transformado pelo que elas estão escrevendo. Né? E como que eu sou transformado quando elas estão escrevendo? Quando eu começo a perceber que, ao olhar na sala de aula para... um exemplo, né? Um rapaz chegou para mim e eu pedi para todos se apresentarem, né? É uma coisa que eu faço todos os anos, enfim. E eu começo me apresentando, aí tem que ter um objeto, aí de novo a performance, tem que ter um objeto, que diz de onde vem, tudo isso. E aí ele, na apresentação, diz o seguinte: eu sou um homem branco que namoro um homem preto, moro na periferia e trabalho à noite. E aí, enfim, é a apresentação dele e passou. Aí depois de um tempo, ele falou assim: professor, a escola precisa pensar algumas coisas. Eu falei assim: o quê? Aí ele falou assim: a escola precisa pensar a linguagem. Eu falei assim: concordo. Então, a partir de hoje, você vai se apresentar do jeito que você quiser. Né? Então, isso quer dizer, eu acho que desconstruir, né, eu estar atento a essa fala, que para esse aluno foi importante, e que, ao se apresentar como alguém que namora, ele está dizendo o seguinte: olha, esse espaço aqui, né, que é o espaço escolar, ainda muitas vezes não está atento ao que eu falei, ao que eu falo. E ele foi verificar se eu tinha ouvido o que ele tinha falado. Porque ele se apresentou, ou seja, para mim é um espaço de apresentação, ele tem que dizer o que ele quer, e ele ficou atento se ia haver em algum momento depois ou não alguma condenação. Não, não tem que ter nenhuma condenação. Mas o que tem que ter é um espaço de acolhida para isso, de provocá-lo. Olha, você agora pode ir além, porque você está preparado para ir além. Você já se apresenta, você vivencia, experimenta a sua vida a partir da sua apresentação. Então, foi um pouco isso, né, de tentar pensar sexualidade, tentar pensar tudo muito brevemente, né? Pensar a família, né, os diferentes formatos de família. Tem uma tônica na escrita, né, americana, que é sempre a fala da mulher, né, e desse lugar da solidão da mulher preta, né, é uma fala muito importante que nós precisamos ouvir, né, e aí eu vou falar sobre isso, né, mas do lugar do homem, né, que vivencia isso, né, que tem uma mãe que foi uma mãe solo. Então, acho importante dizer que a minha mãe foi uma mãe solo, né? E eu acho importante também dizer isso na sala de aula, né? Quer dizer, as pessoas precisam saber que esse lugar da mulher, e não só preta, né? Porque eu acho que o lugar da mulher solo na criação dos filhos cada vez é mais presente na periferia. E de tentar dizer o seguinte: olha, eu também tive essa família solo. Porque muitas vezes nós vamos falando da nossa trajetória e não falamos disso, né? Ah, eu sou homem que estudei, minha mãe me ajudou. Não, dizer isso, olha, ter uma mãe solo foi importante, que me marcou, né? Foi a mulher que insistiu para que eu estudasse, a mulher que entendeu que eu queria ler, que eu cresci na periferia, então, entre pessoas que não liam, né? Que viram que eu gostava de ler, que me apoiaram nesse processo, que também é importante. Então, falar sobre a família, né, foi importante. Falar dessa família que apoia, que confia na escola. Por isso que eu gosto sempre de dizer: a família está confiando na escola, que a minha família confiou na escola, né, confiou que a escola seria um local seguro para mim. Então, de pensar essa relação, quer dizer, como que nós podemos desconstruir a relação que se estabelece hoje entre família e escola, né? Quer dizer, a escola às vezes olha para a família e diz: ah, fulano não tem família, fulano não tem família, e eu gosto de brincar sempre com o professor: mas nós temos família, né? Quer dizer, nós vemos o momento da crise da família, né? E aí, só quem não tem família é esse estudante da escola periférica, ou todos nós vemos um momento de muita crise, né?
e toda a família está sendo repensada. Então, por que não repensar a família periférica a partir de uma outra realidade, que é a realidade da avó, né? Da avó que vai na escola, da avó que sabe o horário, da avó que sabe se a criança chegou ou não cedo, ou daquela moça, né, que não é avó, que não é tia, mas daquela senhora, né, que conhece aquela criança desde a barriga, que viu, né, acompanhou a gestação, acompanhou aquela criança crescer, e que a criança chama de tia, ou a criança chama de avó, que respeita como tal, e que não pode na escola participar de uma reunião de pais, porque, do ponto de vista jurídico, ela não é família. Então, trouxe a discussão da família estendida, da família ampliada. Quer dizer, precisamos pensar essa relação também, né? Eu tive uma família ampliada, tinha a dona Anitta, né, que era a vizinha do lado, que é, né, amiga do meu avô, desde que o meu avô foi morar no Tenente Jardim. Então, também tentei pensar essa questão dessa família estendida, dessa família que o homem ele tem que entender que quem entra na família não sai, né? Isso também é importante, né? Numa família mexicana, o divórcio ele não é afetivo, né? Então trazer essa noção também de que as minhas tias não são apenas as mulheres dos meus tios, mas que as minhas tias também são as ex-mulheres dos meus tios, porque elas continuam da família, né? Não são mais do ponto de vista dele, enquanto homem casado, né? Mas que são tias nessa grande família que nós vamos tecendo ao longo da vida, que família ampliada não tem a ver só com quem está no mesmo bairro, mas que pode ser o Fábio, né, vira tio desse menino, que quando o Fábio cria uma relação, né, com o menino de dizer que curso ele tem que fazer, olha, lê esse livro, esse aluno chega em casa e começa a dizer que é tio, e que ser chamado de tio na escola não quer dizer que o aluno não entendeu que você é professor, mas que ele está entendendo é que você está fazendo parte da família dele, porque ele confia em você. E quem ele confia é tio, é tia. Né? Professor é um título. Tio quer dizer você é da minha família. Então, pensar também essa relação, como que a escola pode se sentir inserida nesse processo também da família estendida, né? De uma família que ela não é pigmentar no Brasil. Eu acho isso sempre muito importante, porque quando nós dizemos família periférica, a academia muitas vezes entende família preta, né? Ou família parda, mas que para quem está ali na Brasília não é isso. Para quem está na Brasília, para quem está aqui em Itaboraí, a família estendida é saber que ele tem um irmão preto, que ele tem um irmão branco, que ele tem um irmão indígena, né, amarelo, indígena, às vezes um irmão amarelo, mas que não é indígena, que é japonês. Enfim, né? Porque essa família estendida não está preocupada com a cor, mas ela está preocupada com o afeto. Né? Então ela está preocupada com quem a ama e quem pode ser amado. E que nessa relação, alguns estarão mais próximos e outros estarão mais distantes. Mas que todos precisam se compreender como parte, como pertencente àquele lugar. Então, tentar pensar isso, para tentar pensar que eu preciso compreender que a escola ela é preta, parda, branca e amarela. E que, de alguma forma, essas tradições elas vão estar num certo diálogo que os livros nem sempre dão conta. Né? Então, tem um jovem que nós fizemos uma semana da diversidade aqui no CEP 415, aqui em Manilha, e eu tenho duas amigas que são do Amazonas. E aí eu as convidei para vir para falar da experiência de ser amazonense. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós não conhecemos essa experiência. E elas vieram falar. E aí teve um jovem que ele participou, e aí no final ele me procurou e falou assim, professor, eu posso falar com elas? Eu falei assim, pode.
Aí chamei a Tereza, chamei, e elas vieram e ele falou assim, muito obrigado. Minha avó conta muitas histórias, e pra gente era só história. Vocês falaram do que a minha avó me conta a vida toda. Ou seja, aquilo para ele foi muito importante. Porque a avó veio, né, do Amazonas, né? E aí a mãe dele cresceu aqui no Rio, e ele nunca foi no Amazonas. Então, para ele, aquilo era uma memória da avó, né? E uma memória distante, né? E aí ele percebeu que não é só a memória da avó, que é a memória de outras pessoas, né? De pessoas que moram lá hoje, entendeu? Quer dizer, ele teve uma conexão que foi muito interessante com aquelas duas pesquisadoras que estavam ali, e que para ele eram só pesquisadoras no primeiro momento, mas que no segundo momento, para as outras crianças, eram professoras. Para ele, era alguém que estava falando de algo que lhe era muito familiar. Então, de tentar pensar isso. Quer dizer, quando eu vejo esse estudante numa escola aqui, ele traz uma experiência, né, que é uma experiência que ela não pode ser pensada ou entendida a partir apenas dos livros que me ensinaram, que eu li e que eu discuti na aula de didática. Porque os livros da aula de didática falam de como ser professor numa região metropolitana, né, numa grande cidade, onde você tem alunos metropolitanos e urbanos, né? Mas não diz que ser urbano hoje, né? Não só hoje, não é muito tempo, né? Mas vamos dizer hoje, que ser urbano hoje é viver com uma diversidade, né? E que essa diversidade está presente na minha sala de aula. Quer dizer, eu não preciso só pensar a migração, né? Que eu tenho que perceber que esse estudante que está na escola em Niterói, que está na escola em Itaboraí, que está na escola, ele também é fruto dessa migração. Quer dizer, ele sabe o que é a migração. Então, quando nós conseguimos traduzir, né, o conceito de migração para dizer para ele, ó, a sua avó que veio do Amazonas é a migrante, né, é uma outra realidade, é uma outra experiência. E talvez ele possa, inclusive, me contar um pouco sobre isso, né? Que inicialmente ele nem falou que a avó dele era do Amazonas, né? Mas aí depois dessa experiência ele veio contar, e aí trouxe outro diálogo, inclusive para nossa aula, né? Para uma aula de filosofia que eu estou sempre falando desse lugar, desse homem de Niterói, né? Jeito. Mas, sabe? Então essas coisas foram afetando a minha escrita. Então a minha escrita ela é um passeio, né? Pelos continentes, um passeio pelos continentes, é um passeio por filósofos de vários continentes, e sempre um convite a pensar que nós temos uma modernidade que é muito hostil, né, que ela se construiu de forma hostil, mas ela não precisa ser hostil. E por que ela não precisa ser hostil? Porque nós temos inúmeros exemplos de hospitalidade, né? Então, nós temos essa mulher que vem do Nordeste, que cria os filhos aqui, mas ela foi acolhida pelo bairro. Então, isso é um exemplo de hospitalidade. E que essa mulher, então, ela vai mudar a maneira como quem está no entorno entendeu o que é o Amazonas, que já um outro bairro, né? Para quem está em Niterói, quer dizer, você tem agora, e eu gosto de lembrar os alunos, só pessoal, tem um monte de gente preta ali na Amaral Peixoto agora que não é brasileiro. Vocês percebem isso? Ah, professor, mas eles não são brasileiros. Eles falam 2 línguas no mínimo. Você sabia que eles falam 3 línguas? Não, professor, porque olha só, a maneira como a África está configurada, a maneira como cada país africano está configurado, as crianças lá já aprendem o português, mas aí tem que aprender o francês, mas aí tem que aprender a língua do local onde ele nasceu. Aí eles ficam falando assim, e você só fala português. Olha só, olha a diferença. Então, é essa tentativa, né, de pegar essas vivências que eu fui ouvindo
lendo, né, ao longo dessa trajetória acadêmica e tentar colocá-las na minha escrita, né, na forma de pensar. E aí, por isso, Ubuntu, por isso, xenofilia, mas principalmente por isso, desconstrução da colonialidade. Quer dizer, é tentar pensar que a colonialidade está presente, né, mas que eu posso olhar para os seus efeitos e entender o seguinte: eu preciso sossobrar os seus efeitos. E aí, que sossobrar, acho que é o último conceito que eu queria trazer, porque é um conceito que eu uso muito na tese, e quando eu penso em sossobrar, porque sossobrar é afundar, né? Por que eu pensei em sossobrar? Porque certa vez eu vi uma, uma reportagem, né, sobre a importância de afundar navios, né? Então era alguém que estava defendendo o seguinte: ó, precisamos afundar os navios porque nós não temos, né, o que fazer. O navio ele vai envelhecendo, enfim, você tem um problema, que você acaba tendo portos fantasmas, foi o nome que ele usou, portos fantasmas, você tem que ir ancorando aquele monte de navio, enfim. Então não é a solução, mas o melhor é afundar o navio em alto mar, porque quando esse navio é afundado, a natureza, né, ela vai se envolvendo naquele navio e vai utilizando aquele suporte para poder reconstruir a vida. E aí ele né, mostra, né, na reportagem, né, navios afundados há 5 anos, navios afundados há 10 anos, e de como aquilo se tornou coral, como aquilo se tornou. Ele vai. E essa reportagem ficou na minha mente, né? Por algum motivo, enfim, ela me impactou. E aí, quando eu estava pensando, mas o racismo ele sempre insiste, né? O racismo volta, o machismo volta, e nós estamos aqui numa luta. E aí eu pensei, por que não tentar usar um verbo, né, que tenha, para mim, uma imagem, né? E aí eu lembrei do afundar, né? Mas afundar ia ficar, filosoficamente, as pessoas iam dizer: você está falando de afundar o racismo. E aí eu fui procurar um verbo, né, que trouxesse um certo mistério, mas que trouxesse ao mesmo tempo essa imagem que eu estava pensando. E aí, como sossobrar tem, né, esse sentido de afundar, né, e aí eu passei a usar sossobrar, porque aí, e por que usar o sossobrar? Porque me permite explicar por que eu estou usando. Porque quem ouve assim fala assim: mas por que é sossobrar? Aí eu vou explicar o que é sossobrar, aí eu sempre gosto, aí eu preciso usar a imagem do navio para dizer por que eu pensei no verbo, porque eu acho que é uma imagem linda, né, de pensar que a natureza, né, a natureza ela dá conta do que nós ainda não conseguimos dar conta, né? E para pensar isso, quer dizer, o que pode dar conta do racismo, o que pode dar conta do machismo? É quando eu pego o gesto machista e vou afundando ele, o que? Afundando ele em novas possibilidades de relação, né? Então, quando eu vou pegando essas experiências, né, de hospitalidade e vou cobrindo, né, o racismo com essas experiências, eu estou sossobrando o racismo. Então, é isso que eu tenho em mente com sossobrar, né? Então, o que eu tenho em mente com sossobrar não é que o racismo vai acabar amanhã, que, né, que os efeitos da colonização vão acabar amanhã, mas que cada fala, cada encontro, né, que nós temos, né, cada pessoa que para ouvir, né, que há outras formas de pensar, que aquela formação que ela teve, né, que a formação dela foi colonial, que a formação que ela teve está sendo que recoberta, né, por essas novas experiências, então está sendo sossobrado. Até que chegue o momento em que essa herança colonial ela nem consegue mais emergir, porque ela foi afundada em novas experiências, né? E essas experiências é que vão saindo, né? Então, o que eu estou pensando sempre é cada vez mais aqueles filósofos colonizadores eles estão sendo sossobrados na minha mente, né? Então, o que tá cada vez mais emergindo é a Bell Hooks, o que está emergindo é o Mbembe, que está emergindo a Sueli Carneiro, que está emergindo são essas pessoas que estão
me ensinando, né, que é preciso pensar novas escritas, é preciso pensar novas formas de ser e estar no mundo. Acho que é isso. Bom, Fábio, primeiramente, valeu, obrigado. Eu não sei como que as pessoas, né, reagiram, estão reagindo com essa conversa, mas assim, eu vou puxar uma questão aqui muito pessoal. Por quê? Porque assim, eu por 2 vezes por semana, quando nós trabalhávamos juntos, eu dava carona para o Fábio para ir para o CIEP, né? E aí ele sempre agradecia quando ele saía do carro e atravessava a calçada para ir para o colégio. Só que aí ele não entendia, entendeu? O quanto que ele ajudava, inclusive, também na minha formação, né? Porque a gente ia conversando de Niterói até Itaboraí, né? Então, era um papo muito legal. Só que, Fábio, eu fiz algumas anotações aqui, eu acho que a Anne Michele também fez, eu não sei se mais algum colega do grupo fez, mas a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: próximo trabalho seu acadêmico, eu acho que ele tem que ter seu título a palavra experiências. Sabe? Porque, por exemplo, assim, olha só que coisa. Lá no Colune, nós temos um trabalho lá chamado Eureka. Aí o título é Eureka, Experiências Matemáticas. Mas, assim, ouvindo você falar, entendeu? Hoje, o termo experiência, para mim, ele ganhou, assim, um significado completamente diferente. Entendeu? Porque eu anotei aqui um determinado momento que eu entendo, e eu via isso na escola, né? Eu testemunhava por muitas das vezes o Fábio pensando nessas questões em sala de aula, que ele gostava muito, né? Não sei se gosta ainda, de tabular todo esse processo, né? A evolução do aluno, as cobranças em relação à leitura, à escrita, né? O cuidado que tem que ter na apresentação com essa escrita e tudo mais. Então, eu testemunhei essa prática e assim, pela primeira vez que eu estou vendo na minha vida, entendeu? Alguém levar tão a sério assim a experiência como instrumento de avaliação, né? Porque assim, eu faço isso na matemática, só que assim, talvez equivocadamente, né? Estou tornando isso público aqui, né? Talvez eu tenha feito isso hoje já, né? Com retorno às nossas aulas, mas a sensação que eu tenho é que a experiência matemática como avaliação, ela por si só, ela em algum momento ela tem que gerar um produto final, sabe? Né? Ela tem que gerar, né, alguma coisa que o aluno ou ele escreveu, ou ele construiu, né, ou ele interagiu com o aluno. E aí você me fez enxergar que a experiência por si só, entendeu? Ela já é o todo. Ele já viveu aquilo, entendeu? Ele já viveu. A questão da reprodução, a questão dele gerar um produto a partir dessa experiência, é uma outra experiência. Então, eu lembro quando você chegou e falou em determinado momento da experiência, eu anotei aqui as múltiplas experiências e a experiência dele com o outro. Né? Foi quando você contou a situação, né? O caso, onde alunos de uma mesma turma, né, resolveram cantar música, né, com, digamos assim, origens religiosas completamente diferentes. Né? E aí foi ótimo, por quê? Porque cada um viveu em si a sua experiência, ele percebeu a experiência daquilo que ele fez no outro e depois ele mudou de lado. Né? Ele viveu a experiência da apresentação do outro e as consequências daquilo nele próprio. E assim, no final, ninguém precisava falar nada. Entendeu? Lógico, o falar, o conversar, o dialogar, o registrar amanhã, depois, vamos colocar isso aqui no papel. É uma outra etapa. E para mim, como professor, eu sempre entendi, tipo assim, não, mas houve a experiência, mas eu precisava sempre de algo mais, entendeu? Então, assim, eu já vou te agradecer, né? O quanto que você me ensinou em relação a isso. E tem também a questão dessa liberdade, né? Que, por exemplo, né, eu, como professor de matemática, eu exercito muito isso. Fiz isso hoje de manhã, né? Ainda há pouco, era 12:03. A questão da escolha. Só que, assim, na matemática, eu vou dizer para você, o aluno ele tem um hábito de escolher assim
o melhor caminho que ele entende que seja o mais fácil para ele dentro daquilo que ele fez para poder chegar no resultado, pegando assim um contexto bem breve. Mas no seu caso, na filosofia, né, quando você exercita essa coisa da capacidade do aluno de fazer escolha, né, qual é a dificuldade que eles assim apresentam dentro desse contexto da filosofia? Porque a sua disciplina faz isso, né, com o aluno o tempo todo. Né? Eu via, né, quando eu tinha a aula do Fábio, né, a gente trabalhava o mesmo dia da semana, era eu, ele, a professora de Química, né? Qual o nome dela? A baixinha. Elza. Hã? Elza. Elza. Então, era praticamente 3 turmas, e as 3 turmas tinham a aula dos mesmos 3 professores no mesmo dia, o horário era assim. Então, eu vivi o momento de tensão que os alunos tinham antes da sua aula, e dependendo da turma, o momento de tensão que eles passaram depois da sua aula. Né? Exatamente em função dessa prática toda. Mas e aí, como que é o exercício da filosofia nesse processo de construção independente do produto final, que agora eu estou descartando a questão do produto final, quero saber da experiência, se ela se dá através da oralidade, através da escrita, ou então através de um papo ali, sabe, no meio do corredor. Como que é esse desafio de você sempre pedir isso para o aluno? Não vai ter jeito, uma hora você vai ter que escolher. Entendeu? Uma hora você vai ter que escolher. Tem acontecido de diferentes formas, né? Teve um rapaz que esse ano ele veio falar comigo assim: Fábio, eu estou lendo agora. Você pode me passar 2 livros aí que eu vou ler? Tá. E quando ele falou isso, eu lembrei que no primeiro ano ele tinha me dito que odiava ler. Mas foi no corredor, enfim. Aí no dia da aula, aí ele falou assim: Fábio, você mudou a minha vida. Você lembra por quê? Aí eu fui lembrar, né, o que tinha acontecido. Ao longo do primeiro ano, ele tinha muita dificuldade com a história da leitura. Por quê? Ele sempre chegava e dizia assim: professor, lê é muito chato. Lê é muito chato. E eu dizia para ele: lê um parágrafo. Lê um parágrafo. E foi. Aí, no final do ano, eu falei para ele: você não precisa ler filosofia. Mas nas férias, se você quer ler, faz o seguinte: você vai pegar poesia para ler. Lê a poesia. Aí você vai ler uma agora, você vai ler outra no outro dia, e você não vai ter o compromisso das páginas, a quantidade de páginas. Você vai ler quantas você quiser. Você faz isso na primeira semana. Depois, na segunda semana, você vai ler conto. Pega uns 2 contos. Aí montamos um roteiro. Eu não dei aula para ele no segundo ano, então ele não me deu retorno. Aí agora, no terceiro ano que ele foi me dar o retorno. Que ele foi experimentar ali. Porque a angústia dele é que ele não tinha uma tradição de leitura, né? E ele achava que era muito chato. Né? Então ele fez o que eu falei com ele: ler é aos poucos. Você começa com uma poesia. Aí depois você lê 2. Depois... E ele fez essa experiência. Né? Então é isso. Então o retorno, para mim, ele acontece quando esse aluno volta para dizer: olha, eu fiz o que você falou e funcionou. Né? Uma outra foi muito interessante porque, assim, uma aluna que escrevia, né? Escrevia muito, e aí todo o processo de dissertação, ela sempre escrevia as dissertações, tudo. E aí primeiro bimestre, segundo bimestre, e aí no terceiro bimestre ela veio e falou assim: Fábio, eu estou indignada. Eu falei assim: por quê? Eu leio o texto que você passa e eu chego na sala, assim, convicta que eu entendi o texto. Aí você explica o texto, eu saio cheio de dúvida e descubro que não entendi nada. Aí leio outro texto, a mesma coisa, acho que entendi, chego aqui e descubro que não entendi nada. Você só fica nos provocando, nunca vai responder nada? Eu falei assim: exatamente. O meu papel aqui não é responder, mas é provocar
Meu papel aqui é que você perceba que a filosofia é uma provocação. Para mim, individualmente, eu encontro as respostas, mas as minhas respostas não podem ser as suas. Então, que eu tento sempre tentar perceber, Fábio, é isso. A maior dificuldade que esse aluno tem é as provocações. Né? Eles sempre entendem, no final do primeiro bimestre, que eu estou ali para provocar. Isso eles entendem. Mas a maior dificuldade é isso. Cada um tem descoberto como lidar com a provocação de um jeito. Entendeu? E que, para mim, tem sido muito confortador no sentido de saber que a minha proposta tem funcionado. Quer dizer, porque se o aluno está percebendo que o meu lugar ali, que eu estou levando respostas, eles sabem que eu estou levando respostas, né? Porque tem uma pergunta e um texto, então o texto é a resposta, mas que a minha expectativa é que ele leia aquele texto para apenas ser provocado. Então, para mim, é esse retorno que eles dão de uma forma mais tímida, outros mais clara, tem sido muito interessante. Tem uma turma no cívico que eu não dou aula, né? E aí eles fizeram uma reunião para vir conversar comigo, né? E enfim, nós tivemos que a proposta era inviável, mas um argumento que eles usaram, eu só achei interessante o argumento, né? Não a situação, porque burocraticamente eu teria como, né, assumir a turma deles. Mas o argumento foi o seguinte: professor, nós estamos sentindo falta de uma aula provocativa. Aí nós queríamos. E assim que a menina abriu a conversa, né? Então é isso. Acho que eu tento fazer provocações o tempo inteiro, que eles percebam que estão sendo provocados, e também desafiá-los a responder a minha provocação em algum momento. Então, o tempo inteiro também eu estou, né, e aí fora de avaliação, perguntando, mas e você? O que você achou? Que é para ver se ele dá esse retorno. Quando ele diz, olha, Fábio, eu estou com muita dúvida, eu digo assim, que bom, pelo menos funcionou alguma coisa. Né? Então, a maior dificuldade é essa. Às vezes, é alguns perceberem que tem que responder. E alguns ainda são mais resistentes. Essa é uma dificuldade. É ir vencendo aos poucos. Né? Mas que a maioria, né, já no segundo bimestre, percebe que a aula é um lugar do desconforto, e isso eles percebem. Assim, tem percebido, e eu fico muito feliz com isso. Não sei se eu te respondi, né, mas foi como eu Não, entendi. percebi a sua provocação. Oane, estou vendo você aí querendo se manifestar. Eu tava esperando você dizer que podia levantar a mão quando tivesse pergunta. Olha, eu adorei escutar você, Fábio. Achei assim, eu tenho, em particular nesse momento agora, né, eu tenho tentado estudar um pouco sobre filosofia, né, e justamente na linha um pouco deleuziana, assim, eu escuto você falar e me parece que é isso, né, quando você fala aqui de conceitos não para fechar, mas conceitos para abrir, que não se fecham, que não se encerram, e quando você fala dessas várias coisas que você traz na sua tese, uma multiplicidade realmente, né? Uma série e da questão da provocação e tudo, isso para mim faz pensar muito nas coisas que eu tenho lido, né? E por que eu estou lendo isso? Eu estou lendo por causa da matemática problematizada, que é uma linha que a gente, na qual eu estou trabalhando, que eu acho que se relaciona muito com isso, com essa questão da provocação que você está falando. Ela tem também um viés, do ponto de vista da filosofia, a matemática problematizada vai se respaldar um pouco em Deleuze na ideia do problema como a priori, né? Como o a priori, e que não se esgota nas soluções, que não tem o objetivo não é uma resposta, é o próprio problema e que você pode ter do mesmo problema várias atualizações em cada uma daquelas atualizações, em cada uma daquelas contextualizações, formas de territorializações do problema, você vai ter um problema diferente na prática, né? Um caminho, uma solução e uma resposta, e nenhuma delas esgota o problema.
E aí, dentro dessa perspectiva da matemática problematizada, então, uma coisa que eu tenho pensado muito é justamente na necessidade de trazer de volta, ou não sei se de volta, mas trazer para as aulas de matemática algo que sempre teve na origem da matemática, na história da matemática, que é a filosofia. Né? A filosofia e a matemática, o Descartes está aí, né? Justamente o que era o pensar e o que... Mas, de alguma forma, na escolarização isso fica apagado. E a matemática se torna, como falou o Fábio Vinícius, né? Os alunos parece que, em geral, eles querem encontrar o melhor caminho de resolver um problema. O que é ótimo, é uma estratégia que eles têm em relação a uma situação que a gente coloca. Se a gente apresenta para ele como objetivo é chegar naquela solução, de preferência aquela que eu estou esperando, a melhor estratégia para ele é começar perguntando ao professor o que é para fazer. Então, mas aí quando eu fico pensando nessa questão de trazer de volta a filosofia para a aula de matemática, justamente, por exemplo, você vai falar sobre números racionais, frações. Será que isso existe de fato? O que é? Será que quando a gente pensa numa fração, aí todo mundo fala, mas é a pizza, você comeu 1/4 de pizza, né? Mas, bom, eu tenho 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Será que não é a mesma coisa, só que o meu objeto mudou e passou a ser quarto? Entendeu? Será que fração e natural, então, não é a mesma coisa, entende? Você tem um monte de perguntas, um monte de coisa que se poderia colocar numa aula de matemática por uma perspectiva assim, filosófica. Eu não sei se travou para mim aqui a imagem do Fábio. Eu travei? Não. Para mim travou também. Aqui também travou. Tá aí? Tá escutando? Fábio? Para mim travou também. Não sei se ele travou, se ele caiu. Deixa eu aproveitar só um espaço para informar que a lista de presença já está liberada no chat, tá bom? Michele, independente da lista de presença no chat, você recebe do Meet a frequência, não recebe? Mas acontece que para a ProEx liberar o certificado, normalmente a pessoa tem que ter se inscrito, estar presente, participar aqui, e estar presente aqui, né, durante a reunião, e marcar lá nesse formulário. Isso mesmo, tem que preencher o formulário e estar presente pelo menos 50 minutos na reunião. Mas, Yasmin, pode ser cortadinho, né? Porque a minha internet vai e volta toda hora. Eu já caí umas 4 vezes. Por conta da chuva. Lá fica registrado o valor total de tempo que você ficou. Então tá bom. Acho que caiu o Fábio. Eu estou fazendo contato aqui com ele. Ele voltou. Estou ligando. Então, Fábio, eu vou concluir aqui a minha pergunta, porque eu fico falando, não concluo a pergunta, né? Então, a minha pergunta é justamente sobre essas possibilidades de interação, não apenas de trazer a filosofia para a aula de matemática, mas também no outro sentido, de levar a matemática para a aula de filosofia, não para ensinar um método para resolver um problema nem nada disso, mas justamente com esses questionamentos, né? Que lá atrás nasceram juntos e a gente aqui que depois saiu quebrando. Eu não estou escutando. Microfone. Acho que voltou desligado. Desculpa. Voltou desligado. Eu e o Fábio já conversamos muito sobre essa relação filosofia, matemática. É uma relação que eu gosto muito. Né? E eu penso que o papel da escola, inclusive, é questionar, né, essa separação que foi feita, né? Então, eu gosto de trazer para eles, primeiro, uma questão na avaliação, mas aí, conforme você foi falando, eu lembrei disso. Eu gosto sempre de ter uma questão que não tenha resposta na minha prova, né? Ou sempre uma questão, ou sempre repetir uma das questões. E por que isso? Porque quando a pergunta não tem resposta, ele sempre acha que é um erro, o professor errou. Então, se ele procurou, não achou resposta, o professor errou. E aí eles não respondem porque acham que você errou. Ou então, repetir a pergunta.
Porque aí, de novo, não, se tem 2 vezes a pergunta, o professor também errou. Só que antes, assim, ou na primeira ou na segunda aula, eu faço sempre uma aula que é sobre o não ter resposta. Não tem resposta. Tem coisas que, às vezes, a pergunta não tem resposta. E por que não tem resposta? Porque talvez eu ainda não tenha todo o conhecimento, talvez porque, né, tem vários motivos, ou pode realmente não ter resposta. E essa aula eu gosto muito de me aproximar das ciências da natureza, da matemática. A minha pretensão é mostrar para eles que a filosofia ela se apresenta como uma resposta, ela foge muito do processo. Mas eu também, às vezes, converso com eles que isso acontece em outras áreas também, né, o que você falou. Eu acho que o professor de filosofia ele também precisa fazer esse gesto. Né? Esse gesto de dizer o seguinte, olha, eu não estou isolado na escola. Né? Então, eu vou, por exemplo, aula de lógica. Né? O que o professor de filosofia faz? Ele vai lá, ensina lógica, né? E ele, em momento algum, ele lembra que ele pode pegar a teoria dos conjuntos. Entendeu? Porque esse aluno que está no primeiro ano, ele teve mais aula de matemática, entendeu? Do que de filosofia. Inclusive, ele está tendo aula de filosofia pela primeira vez. Mas aí o professor de filosofia tem que lembrar o que é a teoria do conjunto. Porque o que nós fizemos às vezes? Nós separamos de tal forma que nós achamos que é possível ainda ensinar lógica sem você fazer o mínimo de diálogo, entendeu? Com a matemática, por exemplo. Concordo com você. Há um afastamento que não faz sentido, né? Do ponto de vista do conhecimento. E que eu acho que é possível e urgente reaproximar. Né? Acho que tem que reaproximar não só por conta da própria matemática, né, mas como uma crítica aos professores de ambas as áreas. Né? Nesse sentido, olha, nós estamos aqui, né, falando de economia, né, o tempo inteiro, e esse aluno precisa entender que a economia está presente que na aula de filosofia, que a economia está presente na aula de... Essa conexão, interconexão que você está falando, eu acho que ela é fundamental para poder descolonizar, desconstruir o ensino. Entendeu? Então, se eu, enquanto alguém que estou pensando em filosofia, discutir dignidade da pessoa humana, falar em Ubuntu, mas se eu não reconheço, né, que os conhecimentos que os meus estudantes estão tendo nas outras disciplinas são importantes, entendeu? Não faz sentido. Sabe? Então tem que dizer para eles, olha, o que aqui não é uma aula solitária, mas aqui é uma aula que ela só é possível se você consegue compreender o que é som. Que eu estou falando de escuta, então você tem que falar. Aí eles vão e falam assim, o que é escuta? Vamos lá, vocês lembram da aula de física? Sabe? Então, acho que esses exemplos, eu tenho que, do meu lugar, sem, né, ultrapassar, né, a aula do outro, mas mostrar que a minha aula acontece também com a aula daquela outra pessoa, né, que está ali do meu lado, que compartilha comigo. E aí, de vez em quando, eu vou lá e tenho que provocar. O Fábio lembra, eu gosto muito de provocar os professores, às vezes, né, assim. Que eu digo o seguinte, meu aluno não entendeu. Não é nem que ele não entendeu, às vezes ele até entendeu. Mas quando eu quero provocar algum professor que eu acho que ele não está avançando, eu lá falo assim, olha, o aluno não entendeu isso aqui, como é que é? Como é que é isso? Entendeu? Acho que é muito importante esse processo. Eu levantei a mão de novo aqui justamente para seguir no diálogo, porque daí eu estava pensando, né, então, considerando essa possibilidade que você também falou, né, de fazer essa interação e considerando o nosso tema, né, aqui no projeto, que é a educação matemática antirracista. E tem um conceito, né, que é muito usado hoje em dia, que é o conceito de racismo estrutural, que ele é bem interessante, porque, por um lado, ele surge matematicamente, ele surge em números. A gente vê o racismo estrutural em números, né, inclusive, como acho que Cida Bento e tantos outros, né, colocam, você não precisa ter nenhuma atitude claramente racista dentro de uma instituição para você perceber que ela
que ela apresenta o racismo a partir dos números, dos dados, né? Como é que é a distribuição das pessoas, né? De quem está dirigindo uma empresa, uma universidade, um instituto, enfim, quantas pessoas você tem de cada etnia e tudo. Então, você percebe matematicamente o racismo estrutural, né? E é uma coisa que vai se reproduzindo na sociedade em diversas situações, e tem uma... Aí que tá, aí eu acho que tem um outro conceito que é a questão do pragmático, né? É uma coisa que você não precisa... antes de você perceber relações, ou tentar produzir relações de causalidade, ou o que for, você percebe, tá ali. Ocorre, né? Emerge, como o pessoal diz hoje. E é muito legal, porque a gente está num momento em que o emergir ele é muito usado na filosofia. E eu achei muito interessante então, você trazer essa proposta do sossobrar, porque é uma complementariedade, né? Enquanto que um emerge, o outro você não quer afundar, como até eu lembro que a gente estava agora, o Emar estava no passeio com o Amilcar lá na Pequena África, e ele estava falando, de certa forma, de como que o Museu do Amanhã vem e afunda, coloca camadas sobre uma coisa e apaga. Não é desse afundar que você fala de um outro, de um que vai tomando sem apagar aquilo, né? Mas que vai, de alguma forma, se infiltrando. Se eu entendi direito, não sei, eu não conheci, achei muito interessante o conceito. E aí queria, então, pensar, né, que você comentasse sobre essa possibilidade de conceitos como, por exemplo, o racismo estrutural, para fazer essa articulação entre a filosofia e a matemática, né? Eu acho que é um conteúdo que poderia estar tanto numa aula quanto na outra, e deveria estar em ambas. Preferência juntas. Eu gosto muito de pensar com eles, por exemplo, questões que parecem que são do cotidiano, né? E que às vezes nos passam despercebido, né? O ônibus no final de semana. Então, quero fazer essas relações econômicas. Eu quero que eles entendam isso, o racismo estrutural. Aí eu falo sobre o seguinte, eu começo a apresentar os fatos do cotidiano. Ônibus final de semana. Então, eu disse para eles, olha só, o teatro... Aí começa primeiro com a música do... enfim, lá... com funk, né? Moro em São Gonçalo, gosto de Niterói. Eu começo com esse funk. Que eu disse para ele, olha só, por que quem está cantando diz que mora em São Gonçalo, lembra um conceito de cidade dormitório? Mora em São Gonçalo, gosta de Niterói. Por que ele não tem que gostar do lugar onde ele veio? Mas o baile é no Rio. Então, eu vou partindo desses, né, conceito geográfico, enfim, história. Eu falo assim, mas olha só, vamos pensar o seguinte, e a mobilidade urbana? Qual o horário do ônibus final de semana? Por que não tem ônibus final de semana? Vocês perceberam que o ônibus final de semana é mais caro? Porque o ônibus do bilhete único ele não passa de Alcântara para o Rio, ele não passa. O que passa é aquele que só tem uma roleta. Ou seja, eu tenho que pagar mais caro. E se você não tem o dinheiro para pagar mais caro? Então, assim, eu tenho pensado muito a percepção do racismo estrutural a partir desse lugar, que é o lugar que eles estão. É esse lugar do 61, né? Que é, né, o Venda da Cruz... Icaraí, né? E que você tem uma diferença de quem está no ônibus sábado e quem está no ônibus domingo, né? São assim, e eu não estou falando nem de segunda, de sábado para domingo, porque você teve uma diferença, né? A empregada doméstica não está nesse ônibus no sábado, porque geralmente ela trabalha até sexta, mas está o porteiro. Essa quer dizer. E aí, quem é a outra pessoa que está? Porque o ônibus continua rodando. Como que eu vou pensando esse ônibus? Mas o 61 é um ônibus que tem a noite toda. Então, eu digo, vocês têm que calcular o horário do ônibus. O 61 tem. 67 para que horas? Né? Então, às vezes, essa conta eu gosto de fazer com eles. E dizendo o seguinte, olha, vocês estão estudando aqui, né, questões aposentadoria. Eu pergunto, quantos anos a gente precisa trabalhar para se aposentar? Falo para eles, olha, eu comecei... Quando, né, comecei a estudar, né, e tudo que falavam de trabalho, me diziam, você vai se aposentar com 30 anos, 35 anos. Hoje já tem que ter idade. Eu falo para eles, será que vocês vão se aposentar? E é isso. Será que vocês vão conseguir se aposentar? Porque eu já tenho dúvida se eu vou conseguir me aposentar, né? Porque as reformas estão acontecendo, quer dizer, né? Enfim.
Então, eu tenho pensado todos esses conceitos nisso, quer dizer, então, eu gosto de pegar um parágrafo, às vezes, da teoria e ir alargando. Então, assim, pegar e falar sobre o tomate que estraga na geladeira, entendeu? Porque esse tomate que estraga na geladeira, eu falo para eles, mas olha só, nós tivemos aula de química. Vocês sabiam que na aula de química eu não percebi que não podia colocar o tomate na porta da geladeira? Mas a sua avó sabe que não pode, porque a sua... Entendeu? Então, tem tentado pensar essas questões, quer dizer, esse diálogo que vai fazendo essa provocação, né? Uma provocação que é conceitual, e eles falam, mas você consegue, às vezes, dar uma volta, mas você não se perde. Isso não, mas eu planejei a aula, então, assim, mas de tentar pensar isso, quer dizer, uma caminhada junto, né? Mas uma caminhada que está sempre atento. Se eu estou em Itaboraí, o exemplo é do Manilha, né? E do Itambi. Aí, se eu estou em Niterói, o exemplo já é o 61, 532. Mas de trazer, por exemplo, o exemplo do trem. Eu falo para eles, olha, o trem para sábado, 8 horas da noite, para quem é de Santa Cruz. Percebe? Quer dizer, se os bens culturais estão no centro do Rio, você não vai, quer dizer, você não chega, né? Quer dizer, então, tem pensado isso, quer dizer, a minha intervenção tem que ser essa intervenção que está assentada naquele local. E aí, às vezes, eu pergunto a alguns, você mora onde? Né? Não, é por causa do exemplo, para saber do exemplo. Aí eles ficam rindo. Entendeu? Faz, não, tem que saber de onde vocês moram, saber de onde vocês vêm é importante. Mas vocês sabem de onde eu venho, eu vim aqui do Tenente Jardim, vídeo não sei o quê. Né? Então, eu tenho pensado isso, essa relação, né? E por isso que eu fiquei assim, muito interessado quando o Fábio falou, né? E eu estava muito angustiado, né? Quando nós precisamos tocar data, enfim, eu estava muito angustiado. Falei assim, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Que eu queria também participar, porque para mim é um ambiente muito importante, né? Que não tinha tido a oportunidade, mas para mim é muito importante. Deu certo. Estamos aqui. Anne, algo mais, Anne? Não, assim, por hoje não, mas a gente vai ter que continuar conversando. Achei muito legal, quero te agradecer muito mesmo, Fábio, e esses exemplos agora que você trouxe aí, eles já dão um outro papo completo, né, para a gente pensar em exatamente como trabalhar, tanto misturando a matemática e a filosofia a partir dessas questões da vida do cotidiano, né? E aí a gente tem que voltar nisso, então, mas queria te agradecer muito, foi muito legal mesmo. Gente, alguém mais? Fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fábio, só mesmo agradecer oralmente, né? Porque a gente está vendo aí subir na tela coraçõezinhos e aplausos, mas acho que a voz também de quem está aqui ouvindo o Fábio falar também deve ser gratificante para ele. Eu sou porque você é, né, Fábio? Então, a gente... eu fiquei todo o tempo refletindo em torno dessa filosofia, do quanto ela de fato nos humaniza, e assim foi muito gratificante ouvir você, e eu tenho certeza de que eu saio muito desse encontro melhor do que eu entrei. Muito obrigada, foi super em todas as experiências, da forma como você compartilha a sua experiência docente, aprendi muitas coisas com elas, da forma como você se coloca diante da vida, aprendi muito também. Então, foi um momento muito rico. Eu agradeço muito sua disponibilidade para estar aqui conosco. Obrigada. Tá bom. Ô, Fábio, teve um rapaz aqui, o Christian, tive a sensação que ele levantou a mão. Christian, procede, meu filho, ou foi acidental? Foi acidental, professor. Ah, foi acidental? Beleza. Te vejo há muito tempo, né, Christian? Faz tempo que a gente não se encontra. Ô, Fábio, eu tenho uma perguntinha a mais assim, mas... Opa, Yasmin levantou a mão. Yasmin, prioridade toda sua.
É só para informar que a gente tem uma pergunta do chat também. O pessoal está perguntando quando a gente vai ter acesso à sua tese. Obrigado. Eu cheguei a ver, assim que ela estiver liberada lá pela biblioteca, aí eu compartilho com o Fábio. Eu peço o Fábio para botar no grupo. Já está lá, esse processo agora do prazo acadêmico, mas... Porque assim, ele já deve para mim, agora está devendo para mim e para outros. E antes só devia para mim, agora está devendo para mais pessoas. Maura levantou a mão novamente. Uhum. Aí eu vi. Maura, você está com o microfone fechado. Maura. Desculpem, porque aqui na ficha de presença, ela também é uma ficha de avaliação, e nela há uma pergunta que a gente não pode responder, ou a gente vai responder negativamente, que, nossa, eu não quero sujar a beleza que eu marquei aqui, que eu dei 5 para tudo, que é se a atividade indicou fontes de informação sobre o tema apresentado, leitura complementar e etc., né? Então, acho que o Fábio podia nos dar alguma sugestão que trate ou da filosofia, Ubuntu, ou de outra, sabe, ou do ensino de filosofia nessa perspectiva interdisciplinar. Não sei, Fábio, o que você tem para indicar para a gente, mas acho que seria legal para a gente poder responder essa pergunta. Tem... é um livro, desculpa, não é promoção, mas é porque eu acho que é um livro que mas pode fazer a promoção. Que está dentro desse contexto. Porque na pesquisa da Maré, nós publicamos, né, as experiências, escrevemos artigos, enfim. Então, os livros, eles são disponíveis, em especial, e aí eu mando para o Fábio, assim que terminar aqui, o link. Tá? Por quê? Por que eu gosto desse último livro? Porque nesse último livro nós enfrentamos a questão do como pensar, né, que quando eu falo de racismo eu tenho que quantificar os dados, tá? Então, né, aí tem um professor de biologia falando sobre isso, tinha a professora de letras, né? E aí eu estou falando também lá, enfim. Mas acho bem interessante esses textos, porque são textos que estão falando dessa relação, né? Exatamente, quer dizer, o nosso biólogo, ele é um cara que estava trabalhando com masculinidades no 6º ano. Então, a medir biologia trabalhando masculinidades, entendeu? E aí ele vai discutindo isso, né? E eu estou lá falando sobre escuta, né? Nesse texto eu falo muito sobre a escuta, sobre como ouvir, sobre família ampliada, por que a escola tem que, né, fazer pesquisa, né? Que é uma coisa que eu vejo. Por que tem que ter lá o censo? Né? Não é que eu confio no número, né? Não é que o número é absoluto na minha vida e que só acredito se você me apresentar o número. Mas tentando pensar isso, por que um filósofo tem, né, também quer ver os números e ler os números. Então, tem esse livro que é Pesquisadores da Educação Básica. Então, eu me comprometo já a enviar o link. Em algum momento bateu alguma coisa dura aí. E você? Eu gosto muito, né, ultimamente, da professora Arminda, né? Aí eu posso mandar também um link pelo Fábio, que é um artigo que foi publicado recentemente. Eu mando o link do artigo. E por que eu estou falando desse artigo? Porque, além de várias coisas que ela está escrevendo, né, ela está falando sobre encontros e desencontros. Né? Então, ela traz um conceito, ela vem falando de Ubuntu, não sei o quê, e ela traz esse conceito de encontros e desencontros. Para dizer o seguinte, o tempo inteiro está havendo encontros e desencontros entre quem está no continente africano, quem está na diáspora, entre quem está na diáspora e quem está no... Então, é uma leitura que tem me agradado muito, né? E, enfim, de alguma forma esteve presente, né, na nossa conversa hoje, que é a professora Arminda.
E tem um texto do Marcelo Moraes, que é um texto sobre a escuta por vir, né? É um texto também que eu acho que vale muito a pena, que ele está trazendo essas provocações do lugar de um professor de filosofia da educação, né? Então, enfim, tentando pensar, né, desse lugar de quem está na formação de professores, de dizer o seguinte: olha, a faculdade de educação também tem que pensar a escuta. Então, enfim, pensando numa bibliografia aqui correndo, eu acho que tem os livros lá da pesquisa, que eu acho que são interessantes, que tem gente da matemática, da geografia, a professora Arminda e o Escuta por Vir. Muito obrigada, muito obrigada. Eu coloquei o link errado. Anne, quer falar alguma coisa? Não, é que eu fui procurar aqui, encontrei um texto da professora Arminda, que eu acho que talvez seja esse, só que eu fui botar o link ali, mas copiei o link anterior, então não é esse do encurtador, que é o da presença. Eu vou tentar colocar aqui no chat. Porque, assim, uma coisa que eu registrei lá no dia da defesa dele foi as questões que a banca, né? As pessoas que estavam lá na mesa, lá, eles destacaram em relação à busca que ele teve sobre outros ciais curriculares, né, que trabalhavam, né, a questão do tema. E aí eu acho que vale a pena, quando a gente tiver acesso, né, é o que me chama bastante atenção. Aquilo que ele buscou mundo afora e trouxe como referência para a gente poder meio que se posicionar. E agora, Fábio, eu sei que seria muito simples para mim, né, e para todos nós, usarmos aqui qualquer navegador da vida, qualquer ferramenta de busca e procurar ali a respeito do Instituto Maria e João Aleixo, não é isso? Uhum. Mas, assim, se você for uma pessoa que pisou nesse instituto, né, fala um pouco mais sobre ele, porque aqui a informação que eu vou ter é uma informação um pouco fria, e sobre a questão do Bela Maré, não é isso? Uhum. Né? Isso. Viu lá nesses lugares, porque eu estou entendendo que, assim, que são equipamentos, né? São lugares que nós temos hoje na nossa sociedade, já com avanço em relação aos projetos que eles já fazem, que eu já fiz aqui, só que é aquilo, eu tenho uma leitura fria, né, daquilo que eles oferecem. Mas você que já passou, assim, mas uma resposta rápida, né? Poxa, Fábio, então eles trabalham com isso, são pessoas muito sérias, eles pegam lá as crianças, eu não sei, né, qual foi a experiência que você viveu lá e que você poderia compartilhar aqui com a gente, para quando amanhã depois a gente pisar no lugar desse e falar assim, poxa, foi isso aqui que o Fábio falou. Diz aí. Acho que se eu fosse definir hoje, né, a minha experiência ali com o Instituto João Maria Aleixo seria a pedagogia da convivência. Acho que isso foi o que mais me afetou. Eu acho que quem está ali tem uma preocupação, né, que é de toda aquela rede da maré, né, a rede da maré. E aí ali também as fica mulheres... na Maré, Fábio? Oi? O Instituto Maria e João Aleixo também fica na Maré? Ele fica na Maré, né? Então ele tá localizado, né, mais próximo da Avenida Brasil, mas entrando ali naquela rua central, né, do Parque União, enfim. Então ele está exatamente no ponto nevrálgico, né? Porque ele está na entrada, então é onde todos passam, né? Onde literalmente todos passam. O que traz para ele uma questão que é importante, né? Que é o seguinte: quando alguém que não é da maré você chama para ir, vai ali porque diz o seguinte: é no início, então eu posso ir, né? Então o cara se sente meio que confortável para ir. Mas, por outro lado, traz uma outra questão, porque é onde também o aparelho do Estado fica, né? Então, sempre que você chega, os caras estão fazendo blitz, é ali, né? Então, quer dizer, você vive o que eu acho interessante, né? Do ponto de vista de você repensar a cidade. Sabe que você está a alguns minutos do centro do Rio, né?
e, ao mesmo tempo, parece que você não está no Rio de Janeiro. Sabe? Quer dizer, a maneira, né, como aquilo ali se dá. E o que acontece, Fábio? Como eu venho de Marechal, né, quase que todos os dias, né, tem um dado interessante que é o do ônibus. O ônibus ele sai de Marechal lotado e ele esvazia antes de chegar na plataforma nova, na passarela nova. Quando chega, ele lota de novo, sabe? Então isso me chama muita atenção, né, de quando, e por isso que eu falei da pedagogia da conversa, dessa relação com a maré, que é uma relação do seguinte: quem mora na Maré trabalha na zona sul, no centro da cidade, né? Isso é interessante. Sabe? E quem está na zona norte do Rio trabalha na zona norte. Percebe? Estou dizendo do ponto de vista desse ônibus que vem de Marechal, para quem está nesse ônibus e está vendo a cidade. Então, a experiência que eu tenho, acho que é essa. Quer dizer, eu tenho ONGs ali na Maré que estão o tempo inteiro dizendo para a cidade o seguinte: a Maré é acolhedora. Né? Um noticiário que tenta dizer que ela não é acolhedora, por N razões, e a Maré enquanto esse lugar que, de alguma forma, né, a Maré, Bom Sucesso, eu posso pegar qualquer região dali, que está dividindo, né, a zona norte do centro da cidade. Então, você tem ali, né, dois espaços. É igual o Barreto e Niterói. Né? Você sabe, ó, aqui eu estou indo para o centro da cidade, aqui eu estou indo para São Gonçalo. Né? De como esse símbolo ele é importante, né, para tudo. E aí pensar o Instituto Marielle, pensar a Uniperiferias, com essas tentativas de intervenção para fora da maré, eu acho que é pedagógico nesse sentido. Porque toda ação você tem que ir na maré. Eu acho que é isso que é interessante. E aí que muda a relação. Que é o seguinte, ó, não estou indo aí fora conversar contigo, não. Algum dia você tem que vir aqui conversar comigo. Nessa tentativa de superar essa suposta barreira que diz, ó, para lá é Zona Norte, para aqui é o centro da cidade, e vocês estão aí como se estivessem no meio perdido, né? Perdidos no meio da cidade. Acho que, para mim, isso foi importante. Último ponto aqui, tem um Salvador Oliveira, ele é professor de filosofia lá do Pandiá, né? Ali em Alcântara. E ele está precisando do seu contato, como não só ele, talvez, de repente, outro colega também, né? E aí, se você quiser compartilhar com a gente aí, né, o seu contato, aquilo que você tem utilizado aí, instrumento aí. É porque eu estou no tablet e aí eu sempre me perco quando escrever. É professor... Digita no WhatsApp e eu colo aqui rapidinho. Então, tranquilo. Digita no WhatsApp. Né, eu colo aqui, para aí o Salvador tem acesso. E aí ele chamou a atenção o seguinte, que lá, né, ele é professor de filosofia e que ele tem lá um público de alunas, né, do ensino médio, que é o curso normal. Né? Então ele acha aqui, né, ele acredita que essa sua conversa aí, a sua presença no colégio, em algum momento aí, pode se fazer necessária. Agora é contigo e com ele. Agora é contigo e com ele. Sim. O nome dele é Salvador, tá, Fábio? Salvador Oliveira, lá do Pandiá. Te mandei, Fábio. Isso, beleza. Já estou colando aqui, aí não tem contratempo. Então, Fábio, mais uma vez, né, o meu muito obrigado. Né? Um agradecimento pessoal, coletivo, se você pensar na estrutura do EMAR, e coletivo também, se você pensar na estrutura de todo esse programa que nós temos, né, de toda semana trazer o convidado aqui para conversar com a gente. Né? Então, é sempre assim, algo assim, bem diversificado esse nosso trabalho. Pra ter uma ideia, 2 semanas atrás, quem estava no seu lugar era eu, né? E assim, nas semanas anteriores nós tivemos outros colegas e sempre com uma temática muito diferente, entendeu? Né? Você achando interessante, em alguns momentos eu compartilho essas nossas conversas aí, para amanhã depois você se sentir à vontade, né, ser frequentador aí desses nossos encontros e no mais uma vez, eu muito obrigado e vou encerrar dizendo que a experiência foi maravilhosa.